Cara, você viu aqui. Com certeza viu, né? Pergunta idiota. Mas, porra, aquele documentário, o Vale o Escrito sobre o Jogo do Bicho. Aquilo ali, cara, eu comecei a explicar pros outros por que eles deveriam assistir aquela porra ali. Muito louco, Tá né? ligado, cara? Aquele é o Rio de Janeiro em audiovisual, né? Aquilo ali é o Rio de Janeiro em audiovisual, cara. Que nem a gente tava falando antes aqui que era esquisito pra mim conversar com uma pessoa que não sabia o que era um tiro de traçante. Ver aquele documentário ali é ver, por exemplo, porra, entender quem que era o maninho que, sei lá, meu pai falava. Tá ligado? Então, é de fato a história do Rio de Janeiro. E eu me interessei muito sobre aquilo ali, porque os personagens, eles são muito fortes, cara. Tá ligado? Como é que tu foi parar no estudo do Jogo do Bicho? Eu li um livro do Chico Otávio e do Aloysio Piar, um livro clássico, lançado há muitos anos, chamado Os Porões da Contravenção. Ah, tô ligado, porra. Classicão total. Sim. É uma descrição do Jogo do Bicho. E assim, ô Igor, as pessoas avisam isso há muitos anos. Mas o Jogo do Bicho, ele nunca foi visto de uma forma criminosa como ele tem sido visto nos últimos tempos, porque os clãs começaram a brigar entre eles e começaram a contratar muito serviço de pistolagem para tirar a vida de muita gente. O Jogo do Bicho, ele vai começar no final do século XIX com o Barão de Drummond, que era amigo do Dom Pedro II, e ele falou assim, cara, eu quero fazer um zoológico aqui. E preciso de uma grana e tal. Isso, só que o Dom Pedro caiu, mano, em 1889, com a proclamação da República. E aí o Barão de Drummond não tinha mais a grana do Estado pra poder fazer a parada, tá ligado? Não tinha mais apoio, virou república. Os militares não curtiam muito ele e ele precisava de um jeito de financiar e trazer as pessoas. Então ele inventou o jogo, mano. Ele pegou de um florista que trabalhava com isso, que era assim, ó, ele te vendia o ingresso e aí você escolhia qual bicho você queria ver e no final ele abria uma jaula, abria uma cortina com o animal, se o animal estivesse lá você ganhava 20 vezes o preço do ingresso. Mano, isso começou a rodar nas esquinas e eles contratavam muito viúva, mulher separada, ex-detento, pra fazer esse trampo. Então se popularizou muito rapidamente no Rio de Janeiro, que quanto mais as pessoas vendiam, mais elas conseguiam comissão. Só que daí chega um determinado momento e que o Jogo do Bicho ele fica tão grande que os banqueiros do Jogo do Bicho começam a se apossar de vários pontos. E aí os caras pegam e adotam o Jogo do Bicho como um jogo de loteria ilegal. Com a proibição do Jogo do Bicho feito, os jogos de azar feito pelo Vargas, aí entra mesmo dentro da contravenção. E aí quem tinha dinheiro, de vez, né? isso, aí quem tinha dinheiro conseguia manter os pontos, quem não tinha não conseguia manter. Até que chega a fase dos grandes chefões ali, os grandes banqueiros, que são 9 ou 10 caras que montam o Tribunal de Drummond, que chama a cúpula do Jogo do Bicho Antiga, que entra o Capitão Guimarães e o Castor de Andrade, que inclusive o Castor de Andrade ele aprendeu a organizar, não foi com o Capitão Guimarães. O Capitão Guimarães foi chamado para fazer organização, mas ele aprendeu a organizar com um mafioso chamado Antonino Salamone, que fugiu da Itália na Coisa Nossa, numa época que ele estava sendo procurado, veio para cá, pro Rio de Janeiro. Era um cara da Coisa Nossa. Isso, e o Castor empregou ele na tecelagem que ele tinha. E aí, o que acontece? Depois, Isso mais foi tarde... tudo por acaso? Não, os caras já... Assim... O Castor já era o Castor. O Castor já era o Castor. Tá bom, o Castor tá já bom. tinha grana, já Tá bom. tinha conhecimento. É porque o Castor era advogado, não Ele era? era advogado. Mas a avó dele já mexia com o Jogo do Bicho, o pai já sabia mexer com o Jogo do Bicho, entendeu? Já tava na veia. O trabalho do Castor foi ampliar isso daí, né? E aí, cara... Aí chegou esse cara lá com os insights de um mercado mais desenvolvido, né? E deu o caminho das pedras pros caras. Isso, e aí a literatura fala pra gente, o Aloysio Piara, que o Capitão Guimarães entra, e aí o Capitão Guimarães é o cara que conhece a lei, conhece a organização das leis e tal, e pode dar uma cobertura, e ele sabe fazer essa divisão. E essa divisão é feita, e aí a gente tem grandes banqueiros sendo divididos assim. E aí o que acontece, cara? A polícia, ela já tinha uma relação, os policiais já tinham uma relação com o Jogo do Bicho, porque na folga eles faziam a segurança do ponto do Jogo do Bicho. E aí, quando se monta esse grupo e começa a ganhar mais dinheiro, os caras pegam vários policiais que faziam parte da polícia e começam a contratar os caras. E dá arrego e tal. E aí o Jogo do Bicho não era considerado uma coisa criminosa e tão violenta assim como é hoje. Apesar dos caras terem mandado, segundo a literatura nos contos, executar gente. A coisa começa a ficar feia quando esses caras mais velhos começam a falecer, mano. Entendeu? No final dos anos 90, o Castor de Andrade tem um infarto, jogando baralho. Ele falece e aí tem dois irmãos ali. Tem o filho dele, que era Paulinho Andrade,
que era um cara que era mais ligado ao carnaval, essas coisas e tal, e ele era um cara que... Ele queria tocar o negócio, mas ele não tinha tato pra coisa, entendeu? Aham. E esse lance do carnaval, cara, o jeito que eles chegaram pra dominar mesmo o carnaval, também foi o que fez o carnaval do Rio ser o carnaval do Rio, né? Ah, eles potencializaram bastante, cara. Então é foda, porque assim, como é que a população fica contra esses caras? Porque esses caras viram os padrinhos deles. Cara, e não é só a população. O que acontece? Os caras, eles sacaram que eles precisavam fazer uma limpeza no nome. Exatamente. A gente começa com o Natal da Portela, que era um bicheiro famoso também, que ele começa a ajudar a Portela com o dinheiro que ele ganhava. E depois esses caras montam a Liese e falam assim, não, a gente vai ter uma escola cada um e vai ser o momento da gente brilhar, o momento da gente ser rei. Lembrando que ainda é a Liesa que cuida do Carnaval do Rio. Isso. Né? Só que assim, canais de TV, por exemplo, a Rede Globo, ela começou a chamar os caras de contraventores, diferente de criminoso. Totalmente diferente. No Rio, uma quadra de samba... Tem uma fala famosa do Castor. Bicheiro tem que ser tratado igual bicheiro, pô. Não é igual o traficante de droga. A gente é bicheiro, pô. Não, tem. Os caras perguntam pra ele assim, pô, por que você não compareceu ano passado aqui na Mocidade, né, cara? Tá não, mãe, eu tava em cana, a mulher meteu eu preso. Ele meteu eu preso, mano. Então ele falava assim, pô, falando pra todo mundo. A gente não pode esquecer que o samba, o carnaval, é uma coisa que é cultural da comunidade, do Rio e tal. E, cara, o Rio de Janeiro, a galera se encontra numa quadra de samba, né, cara? Então parece que todo mundo deixa a formalidade de lado e convive naquela informalidade e isso tem os seus traços de desdobramento na realidade cotidiana. E esses caras no carnaval, eles ajudaram a mudar o Rio de patamar também. O Rio de Janeiro, pela magnitude do carnaval, ele acabou virando um local turístico que é muito procurado, mano, entendeu? A Rede Globo ganhou muito dinheiro transmitindo o carnaval. Cara, não é incomum ver os caras lá, que todo mundo sabe que são os contraventores lá, de abracinho com os caras, desfilando lá, aí tira foto com, sei lá, com alguém famoso, tira foto com o prefeito, tira foto com o Boni, né? Então, porra, faz parte do Rio de Janeiro essa parada aí, o jogo do bicho. O jogo do bicho. Mas assim, hoje não é só o jogo do bicho, né? Hoje os caras mexem com um monte de coisa, com um monte de jogo legal, né? Um monte de coisa. O jogo do bicho ele deu uma decaída no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois os caras foram dominando outras regiões e outras atividades. Teve a época do caça-níquel. Isso, né? A maquininha caça-níquel hoje é uma das principais atividades, mano, sabe? Tipo assim, a forma de você conseguir dinheiro naquilo ali é muito mais rápido. Ah, é? Você já conheceu alguém viciado em maquininha? Não. Viciado não. Eu já joguei na maquininha, a maquininha era Copa 98. Eu botava lá uma fichinha lá, ficava rodando um bagulho assim, se caísse no país que eu escolhi, eu ganhava dinheiro. E aí eu tentava só quando assim, eu queria jogar mesmo, era um The King of Fighter. Só que se eu tivesse metade da ficha, que não dava pra comprar, eu tentava ganhar outra metade no caça-níquel. É a minha experiência com essa porra. Esse é o segredo, velho. O segredo é te dar um doce e você ficar viciado em açúcar ali toda hora, entendeu? Esperando aquela recompensa. É muito doido isso daí, cara. E aí esses bicheiros, eles começam, quando esses mais velhos começam a falecer, no caso, o Miro Garcia, né? O Maninho e o Miro Garcia e o... Pô, mas o Maninho ajudou a fuder também a parada, né? Tipo, houve um período de uma certa paz entre os caras, né? Cada um com a sua região, pá. Daí morre o Miro e o Maninho fica puto ali, arruma umas merda, começa a querer tomar uns pontos e matam ele e começam a guerra mesmo, né? Não, é assim, ó. A cúpula do jogo do bicho era formada só de tiozão, certo? De senhores da sociedade. E o Maninho entrou pra cúpula do bicho, mas ele não entrou por causa do pai dele, por causa do Miro Garcia. Ele entrou porque ele era afilhado do Ângelo Maria Longo, o tio Patinhas. Tá. Que era um bicheiro gigantesco, era chamado de Bradesco da Contravenção. Com todo respeito à marca aí, eu só tô citando pra o que os caras falaram, tá? O banco dos bancos. O banco dos bancos, ele era muito rico. E ele não tinha filhos, cara, nem esposa. Então o Maninho acabou ficando com todos os pontos dele. Entendi. O Maninho entra na cúpula após a morte do tio Patinhas, tanto que o Ângelo Maria Longa tinha o apelido de tio Patinhas, de tanto dinheiro que ele tinha. Ele entra na cúpula e ele entra já com uma mentalidade diferente daquela geração antiga. Ele entra já querendo colocar maquininha caça-níquel, essas coisas. Tá. Ele vai preso e ele fica um pouco mais de tempo dentro da cadeia. E aí quando ele sai, já tem outros bicheiros colocando maquininha caça-níquel e ele foi caçar espaço entrando. Aí a gente tem a questão da Zona Oeste, né? Que a Zona Oeste demorou bastante tempo pra ser... Enfim, ela é um lugar de expansão do Rio de Janeiro, né? A maior parte do Rio de Janeiro ali. E Jacarepaguá tava se expandindo, Curicica, aquela região toda ali.
E aí faltava máquina lá e definir quem ficava com aquela região mais ampla ali que tava crescendo pra caramba. E aí o maninho começou a entrar e colocar a maquininha no lugar que ele não deveria colocar porque ele não tinha disposição e não tava no pacto. Aham. E o maninho também era um cara bastante violento, assim, ele dava muito trabalho, não respeitava coisas que a cúpula colocava, tal. E aí os caras executaram ele na frente de uma academia, né? Até hoje não descobriram quem é o cara, quem fez isso.